Vai, tá deixando. Vamos deixar, hein? Vamos, dona Dejane. Ah, tô aqui, cheguei. Chegou! Tchan, 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 tchan. Ah, Cheguei. tem um monte de pessoas aí entrando, dando boa noite a todo mundo aqui. Só se for falar o nome de cada um, dá. Boa noite, boa noite, boa noite, vamos. Mais um aqui troca. Aqui, ó, doutor José Carvalho. Pessoal, muito boa noite. Como vocês Boa sabem, eu noite. sou o Janilson Lima, com aquele bordão, né? Coragem para dizer a verdade. Boa noite, doutora Dejane Civilis, Boa, uma boa doutora noite. Eu vou contando nota 10. praxe. Você consegue me ouvir bem, me ver bem? Consigo, que eu vi sim bem. Tá? Beleza. Acabei de dar uma boa noite à doutora Dejane Civilista aí, advogada nota 1000. Boa noite a todos que estão participando conosco, que vão participar também, já eu falo com eles. E, pois é, pessoal, nós hoje vamos falar sobre educação. É um assunto polêmico que está realmente no cenário nacional como uma coisa muito difícil hoje. Vou fazer as apresentações, de qualquer forma, me levantar um pouquinho aqui. Um abraço aqui ao meu amigo Gerson Gabriel, da Revolução dos Pequenos, Escola de Formação de Líderes Políticos. Tá? Um abraço a você, Gerson, um abraço aí a toda a galera que nos acompanha no dia a dia, tá certo? E vamos em frente. Hoje vamos ter um convidado especial, novamente, que é o Samuel Jesus. Dentro de mais uns 10 minutinhos, ele vai entrar como participante. Ele que é um teólogo e um analista político. Vai falar muito bem sobre isso. Dejane, Boa noite a se apresente, todos. Dejane. Ah, essa apresentação já é elementar. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar abrindo essa live, né, para levar conteúdo, conhecimento, curiosidade e informação para todos aqueles que nos acompanham aqui. E lembrando que o canal é aberto. Se você quiser deixar a sua pergunta, você deixa. Se você quiser trazer informação, você traz. E se quiser participar, por que não? Agora, hoje não vai ser tão viável, porque nós teremos um outro convidado que daqui a pouco vai estar entrando. Eu acho que só é permitido 3 pelo Instagram. Mas vão acompanhando, porque todo domingo, às 20 horas, estaremos aqui para levar conteúdo, informação de uma pauta totalmente livre, né? Sem nenhuma vontade de querer levar para um caminho só, muito pelo contrário, querer abrir os horizontes de todos os que participam e nos ouvem aqui e que essa live vai chegar. Mas antes de mais nada, de começar com a pauta dessa semana, desse domingo, né, hoje, primeiro dia da semana, seja bem-vindo à semana, né, eu que passei o dia trabalhando, parei agora para fazer essa live, vou continuar daqui a pouco, mas nós falamos na semana passada sobre agronegócio, né, foi um tema até assim, bem bacana, e eu quero deixar aqui registrado, Janilson, que eu recebi parabéns, né, de muitos colegas quando eu estive no fórum, parabenizou aqui o canal, parabenizou o assunto, disseram que gostaram bastante. Mas nós falamos sobre o agronegócio e justamente no domingo passado, e quando foi na quarta-feira, saiu uma decisão
do STF, que eu achei interessantíssima e que vem agregar o assunto da semana passada, mas eu só vou abrir esse parêntese. Foi uma decisão do STF, como eu falei, falando sobre a possibilidade de conhecer, o STF conheceu parcialmente a ação direta de inconstitucionalidade e julgou procedente aí a questão de reconhecer a lei estadual para regulamentar questões sobre agrotóxicos. Ou seja, os agrotóxicos, como nós falamos na semana passada, eles são previstos em lei federal. Mas o STF permitiu que lei estadual fizesse algumas considerações que não estavam previstas em lei. Por quê? Isso foi no Ceará. Porque ficou constatado que no Ceará a pulverização de agrotóxicos veio infectando boa parte da região. Como a gente sabe, pulverização ela é feita, né, pelo ar, daquele vulto de jato, né? Então você pulveriza os agrotóxicos. Pega aqui um spray, né? Como você não pega um inseticida por spray, claro que o spray ele é bem menor, né? O limite de atingir ali é bem menor. Mas você pulveriza um jato de agrotóxico, e isso ia levando para outras regiões a ponto de agredir o meio ambiente. E ficou também constatado que pelo menos 70% dos agricultores do Ceará têm câncer em relação aos outros agricultores, justamente por conta dessas técnicas. Então, o STF permitiu que lei estadual, né, fizesse essas ponderações ou até mesmo impedisse o uso, né? Agora, claro, isso depende do caso concreto, mas já foi permitido e já é um grande avanço. Então, é isso que eu quero deixar claro aqui, um assunto já da semana passada, mas que levou em consideração direitos humanos, meio ambiente, a região, a necessidade do agricultor, as questões agrícolas e agrárias e, claro, a atividade da agricultura, do agricultor. Então, tudo isso foi levado em consideração em um julgado, para você ver como um julgado pode ter, né, uma amplitude muito grande. Agora, voltando aqui para o assunto, educação, né, eu quero deixar bem claro que é um assunto até muito delicado de se falar, né, bastante delicado. Recentemente eu até publiquei no Instagram também um vídeo de um psicólogo falando sobre o que os pais estão exigindo da escola. Muitas vezes é aquilo que talvez as crianças não tenham em casa, que é a educação. Aquilo que ele não limita em casa, ele às vezes exige do professor, né? Então hoje nós vamos falar aqui sobre vários pontos, voltando a dizer que vai ser difícil esgotar o tema. Esgotar o tema a gente não vai ter como, né? Mas nós vamos deixar aqui boa informação. Não é verdade, Janilson? Exatamente. Eu vou só fazer aqui um sumário rapidamente, para que a gente já comece de fato. Só para o pessoal ter uma ideia, tem muitas pessoas hoje, nos anos 2000, 2020, não têm conhecimento disso, vê que a educação hoje é a coisa mais simples do mundo, mas não procura saber um pouco da origem da educação dos anos 60 para os anos 2000. Ou seja, nós hoje vamos fazer um comparativo da educação que foi lá fora, anos 60, 70, 80, até os anos atuais, o que mudou, o que revolucionou, qual o papel do aluno, qual o papel do professor, qual o papel dos pais e como que se deu essa educação dos anos 60 até. Eu fiz uma rápida leitura de um minutinho só e vamos lá. Pessoal, na década de 60, no regime que se dizia ditatorial, onde foi publicada a primeira lei de diretrizes e bases, a reforma do ensino superior e a matéria de técnicas comerciais. Veja só, nos anos 60, falava técnicas comerciais, do famoso escola técnica, como pedagogia oficial pelo governo federal. Aí vem, o que é a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, e como foi criada? É a legislação que define e regulamenta o sistema educacional brasileiro, público ou privado. Ela reafirma o direito à educação desde o ensino básico até o ensino superior. Foi criada em 1961, seguido de 2 promulgações que vigoram até hoje. Então, a partir daí, nós temos que ver que
Lá atrás, eu tenho 63 anos, então eu digo isso de fato, eu vivi isso. Eu devo admitir o quê? Que a educação que eu tive na escola reunida de Tororó, do qual sou filho de Tororó, é onde eu tenho minha base hoje de educação até hoje. Sem, sem não ter cursado nenhuma escola privada até hoje também. Minha educação, meu conhecimento foi através da escola pública. Escola reunida de Tororó, onde nós entrávamos na ocasião do primário, entrávamos, tinha que cantar o hino nacional, farda cor de carne, toda limpa, engomada, tá? Tudo legal. Na hora do recreio, na hora do descanso, cantávamos o hino da independência, ou o hino da Bahia, né? O hino da independência e o outro hino cantou, o hino da bandeira. Eram os 3 hinos. Os pais, eles iam para a escola, nas reuniões, participavam de todas as reuniões. Os alunos tinham o dever de estar com seu livro, caderno, tudo bonitinho arrumado, sem estar rasgado, nada. Compravam os livros, não tinha que ficar pedindo a ninguém, os pais davam o livro aos seus filhos, certinho. E o interessante é que a professora tinha total autonomia para regular todos os alunos. Eram os nossos segundos pais na escola. Então, a partir daí, a gente vai chegar até na questão de hoje, onde hoje o professor não é mais o padrinho, um segundo pai do aluno. E sim, é uma vítima do aluno que agride, que bate, que atira, que esfaqueia. Então, é isso aí. Dijane, você com a palavra, tem alguma questão? Vocês que quiserem sugerir, fazer perguntas, fiquem à vontade. Olha, Janilson, eu entendo o seguinte, que a educação ela deve ser vista por diversos pontos, não dá para se analisar somente um ponto. Então, inicialmente a gente deve também fazer algumas considerações. O que é educação, né, o que é respeito, o que é conduta, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar, porque é muito comum dizer assim, nossa, que pessoa sem educação! Né? Educação como ato é diferente de educação de conhecimento. Né? O que a escola ela traz para o aluno? Eu estudei em escola pública e também estudei em escola particular. E confesso que eu estudei na década de 80, que eu sou da década de 80, e provavelmente de lá para cá tem muitas diferenças. Eu ainda sou de uma época que dentro da escola pública se cantava o hino nacional, antes de entrar para a sala de aula. Né? Então, assim, hoje os alunos têm, digamos assim, mais liberdade, né? E essa liberdade nem sempre ela é sadia, porque ao mesmo tempo que se fala de liberdade, de falar, de pensar, de respeito àquilo que você entende sobre determinado assunto, parece que está havendo também uma grande fomentação, né, a liberdade dessa liberdade de expressão chegar ao ponto de agredir o outro. Então, já não é liberdade. Isso já não é liberdade, é falta de respeito. Né? Então, parece que hoje há uma grande confusão, né, de conceitos, a conceituação. Hoje, tudo que se fala, antigamente você brincava, por exemplo, se Jô Soares estivesse vivo hoje, ele já nem poderia mandar um beijo do gordo, que seria o quê? Um crime de, né? Preconceito ao gordo, né? Gordofobia. Né? Então ele falava beijo do gordo. Né? Eu sou dessa época. E não tinha problema falar isso. Hoje os alunos estão agressivos, né? Porque tem pais que mandam para a escola para se ler livro como uma obrigação. Ele tem uma obrigação de enviar o filho para a escola, mas ele não se sente no dever também de educar o filho a ir à escola. Então a criança ela também tem que vir preparada de casa para a escola e voltar igualmente preparada da escola para casa. Então eu acho que é um complemento entre uma coisa e outra. A escola hoje ela é um ponto de cultura, é bem verdade, de conhecimento, de saber, e a casa é um ponto também de educação que você leva conhecimento e saber para fora. Na semana passada eu falei que a terra, o solo, era a base de uma sociedade, lembrando que a família é a base inicial. A família diz que a família é a base
da sociedade, é bem verdade. Então, o solo, que é a terra, é a base da família, porque se você não pisar em terra, você vai flutuar. Então, o respeito que a gente tem ao solo, quando a gente usa os agrotóxicos, por exemplo, isso é um exemplo que a gente já falou da semana passada. A gente também tem que ter na família e também tem que ter na escola. Então, quais são os pontos hoje que afetam a educação? Primeiro, o professor que se sente mal pago, desrespeitado, né? Ele se sente em uma situação que ele já perdeu, digamos assim, a total seguridade de estar em um ambiente sadio, porque eu conheço diga um ponto negativo de uma escola. No meu entender, não tem. Porque é um ambiente totalmente feito para ser do bem, 100% do bem. Educação, pessoas que estão ali para se educar. Então, nós não deveríamos ter pontos negativos na escola. Mas hoje nós temos um professorado que se sente mal reconhecido, nós temos alunos mal educados, né, em todos os tempos, mal educado de casa e mal educados na escola. Porque, sinceramente, eu acho que a escola hoje ela já não é mais a escola de antigamente, como você acabou de falar aí. Exatamente. Você pensa assim, Janilson? Com certeza, Jane. Eu creio o seguinte, eu creio que hoje, como você acabou de falar, os pais, muitos deles, eles procuram colocar os filhos mais para se livrar de ficar com eles em casa do que propriamente para educá-los. Isso é fato. E muitos também nas escolas privadas, né, que se colocam lá como uma escola segura para o filho, também a maior parte não participa das reuniões, tá? E não acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho. Então, hoje, nós temos que ver a escola, né, como a segunda casa. Nós temos que respeitar a escola, respeitar o professor, dar valor àquele que educa nossos filhos. E nós não temos tempo de educar nossos filhos, nós confiamos em alguém, esse é alguém, o professor. Então, o professor, ele vai estar com uma responsabilidade imensa. É estar com os filhos dos outros na escola como se fossem os seus. Ele vai passar uma educação como se fosse o próprio filho. Né? Então, hoje, não é bem comum a gente ver isso. Dificilmente você vê. Né? Eu vou colocar aqui uma aspa. Ainda se vê em algumas escolas evangélicas, né? Como essas escolas adventistas, ainda tem uma regra. Mas, fora isso, a gente não vê nem nas religiões católicas. A gente vê uma regra, uma disciplina escolar. É muito assim, muito liberdade. O aluno hoje que faz tudo, não é por aí. Tem que ter uma base, tem que ter um começo. Tudo tem que ter um pilar. Porque sem esse pilar, não adianta. Porque você começa a construir uma casa de baixo. É igual estudo, você começa de baixo de tudo. Você vai para o maternal, não sei o quê, aí chega no primário, aí você vai estudar para chegar no ginásio, para o segundo grau, para depois você chegar na faculdade. Então, quando você chega na faculdade, está lá o pé da pirâmide, o topo da pirâmide, o cara chega aqui em cima e escorrega por outro lado aqui. Por quê? Porque chega na faculdade. Na privada ainda não, na particular ainda não. É menos. Mas chega na faculdade federal, estadual, quando ele chega no ápice da pirâmide, o que ele faz? Pincha tudo, esculhamba, quebra, joga para lá, fuma maconha normal, opa, cheirar cocaína, melhor ainda. E o policial do lado faz o quê? Cruza os braços, ó. E não pode fazer nada. Ele está dentro da faculdade e fala, ó, eu tenho nível superior, bom, o professor vem aqui, não faz nada, o aluno quebra tudo, com todo respeito, mija tudo, faz cocô em tudo, está tudo normal, nota 10, no final ele recebe o carimbo, recebe o seu diploma, estou pronto para estudar, para ser um médico, para ser um doutor. Você confiaria colocar um ente seu fazer uma cirurgia de coração em um desses estudantes? Quer dizer, então deve ter exceção, mas alguns desses estudantes que saem da UFBA, ou você estaria mais seguro em um aluno que cursou a faculdade baiana de medicina? Difícil, complicado. Então, vou tentar ver se o Samuel entra aqui, mas vamos falando, pode continuar. Enquanto isso, eu vou aqui falar para o pessoal, e tudo isso que a gente veio falando, que isso é questão de norma, está em lei. A lei de diretrizes e bases
da Educação Nacional, né, que é de 96, a Lei 9.394 de 96, ela diz o seguinte, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho e nas instituições de ensino e de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e até mesmo nas manifestações culturais. Ou seja, em termos de lei, a educação não é só escolar, ela não vem só da escola. A lei de diretrizes de base da educação, ela deixa bem claro que a educação propriamente dita, ela é um conjunto, né? E que se desenvolve também na escola. Mas aonde você estiver, você desenvolve a educação. Na família, e coloca em primeiro lugar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, organizações e movimentos sociais e muito mais. Então, volto a dizer, educação não exige somente a educação da escola. Se a escola ela é ruim, pode ser pública ou privada, e não vou ficar aqui classificando quem é melhor, porque não cabe a mim, não vou dizer isso, mas se a escola é ruim, alguma coisa está acontecendo, né? Na minha época não se chamava de bullying, hoje tem um nome mais técnico, formal, né? Assédio, bullying. Né? Então, hoje você tem nomes mais formais porque a sociedade hoje ela está, digamos assim, com maior nível de conhecimento. Então, ela já tem a noção, a percepção do que é. Mas, nesse termo de século XXI, já, no meu ponto de vista, já não cabem mais determinados comportamentos dentro da escola. A gente pode ter alguns comportamentos fora, na conduta humana, no ambiente de trabalho, né? na relação social, mas dentro da escola já não se aceita mais. Você conseguiu dar um ok aí para o Samuel? Eu dei um ok aqui, mas ele não entrou ainda. Estou tentando ver. Daqui a pouco ele chega conosco, não tem problema. Então, esse é um ponto que quero deixar aqui para as pessoas, para entender que educação ela não está só presente no ambiente escolar. E quando eu falo educação, é claro que a educação vem de casa. A educação que vem de casa também é de conhecimento, é de cultura e é de saber, igualmente que vem da escola. É claro que algumas pessoas vão desenvolver mais o conhecimento na escola, em um ambiente mais apropriado, onde ela não vai ter a televisão, onde não vai ter a internet, não vai ter o celular. Isso é o que se pressupõe, que na escola os meninos não usem mais o celular. Mas, infelizmente, nós temos muitos celulares transitando o tempo todo, Instagram, Facebook, vídeos, e tudo que se faz dentro da sala de aula está sendo filmado. Enfim, não se esperava ainda por isso. Mas a gente entende que a escola ela é, digamos assim, um ambiente adequado para se estudar, para se ter conhecimento com o professor, com outros colegas, com a biblioteca. Né? Espera-se de uma escola uma boa biblioteca. E isso é fundamental, eu vou dizer até por mim na minha faculdade. Eu ia muito na biblioteca Monteiro Lobato em Nazaré, quando existia. Eu utilizei muito na pesquisa. Pois bem, aquilo que faltava na escola, o livro que se faltava na escola, e muitas vezes, eu pelo menos estudei em escola que o professor incentivava a ir nessa biblioteca. Né? Na biblioteca central, a gente ia lá pesquisar, porque o assunto era um pouco mais complexo, a gente precisava um pouco mais de estudo, uma forma de incentivar o aluno a ir buscar o conhecimento fora daquele ambiente já conhecido por ele, que era a escola. Então, vão para a biblioteca, façam essa pesquisa, isso, aquilo, outro. Hoje temos o Google, né? Hoje ninguém vai mais à biblioteca, porque temos o Google. Chega no Google, pá, joga e está tudo respondido. Né? Então, assim... Vamos buscar incentivo. Chegou o nosso convidado. Boa noite. Boa noite, Janilton. Boa noite, doutora Dijane. Boa noite, querida plateia, né? Querida audiência. Muito bom. Dijane, só um minuto. Pessoal, como nós havíamos falado antes,
Este aí é o nosso convidado, o Samuel Jesus. Ele é um teólogo e analista político, uma pessoa realmente que tem uma grande importância no meio político, né, no meio social, e na educação como um todo, realmente é um exemplo. Samuel, nós estamos conversando isso. Não sei, chegou agora, mas a Dejane vai concluir o que eu estava falando já para você começar a interagir com a gente, tá certo? Eu estava ouvindo. Mas se apresente, Samuel, e vamos lá. Pois bem, Samuel, seja bem-vindo mais uma vez, você que já participou de uma live conosco. Hoje o assunto é da sua área, né? Então não haverá dificuldade nenhuma de falar sobre isso. E para a gente vai ser um grande ensinamento também. Fique à vontade para te compartilhar conosco. É verdade, aprendemos dialogando. Fique à vontade. Então, eu começo dando mais uma vez boa noite a todos vocês e eu vou tentar resumir todo esse processo da educação brasileira em 3 fases. Eu coloquei a fase que é a educação clássica. Essa educação, infelizmente, nós nunca tivemos. As pessoas discutem educação, mas esquecem aquilo que foi o clássico. É isso aqui, o trivium. Então, ela foi, obviamente, desprezada e não tivemos essa educação que é educação de excelência. E o que me fez fazer com que eles desprezassem essa educação? Porque essa educação, ela, a posteriori, ela leva o homem a Deus, quando muito menos ele, pelo menos, é uma pessoa melhor na sociedade. Então, a briga ad eterna é o homem contra Deus. Então, essa educação foi desprezada por isso. A segunda educação, essa foi a educação que nós tivemos, nós pudemos ter bons frutos dessa educação, foi a educação desde o governo Vargas para cá, e essa educação ela tinha um cunho profissional, técnico e atendia aquela demanda que a sociedade, na época, exigia. Essa educação tinha um olhar pragmático e utilitário e funcional, típico da mentalidade militar. Enfim, essa educação ela foi muito boa e razoável, não foi uma educação de excelência. A terceira educação é a educação que nós entramos. Isso começou a partir de 1990, que é uma educação que eu chamo de educação totalitária, como um instrumento político de poder e dominação marxista. É bom sempre ressaltar essa palavra, marxista. E a quarta, que eu não tenho muito tempo para falar sobre ela, que é a educação que existe no Brasil, não sofreu os danos que a educação do sistema educacional sofreu e, portanto, essa educação ainda ela é de boa qualidade, ainda existe, embora muitos não saibam, e, mais do que isso, eles ainda pagam para o aluno estudar. E quando o aluno sai dali, ele sai pronto para encarar qualquer concurso que aí esteja, ok? Então, eu vou fazer uma breve leitura aqui, rápido, para a gente ir, não perder tempo, e depois as perguntas ficam à disposição. Primeiro, é preciso explicar o que é educação. Qual o papel da educação, do Estado na educação? A educação é um fim em si mesmo ou é um meio? A educação é um meio, se é um meio para quê? Infelizmente, a educação não é mais um fim em si mesmo, a educação é um meio. E um meio para a revolução marxista. Lamentavelmente, o fim é a revolução, como eu tenho dito, marxista. E o meio é a educação como meio de alienação, emburrecendo. E aqui está um estudioso que ele percebeu a mudança da educação, da decadência da educação nos Estados Unidos, e ele trata de emburrecimento programado ou armas de destruição em massa, John Taylor Gatto. Eu aconselho todos que se debruçam sobre o tema ter essa literatura em mão. Então, a educação é extrair o potencial de uma pessoa a fim de torná-la
um duque, um líder, uma pessoa de estatura moral e vigor e caráter. Esse é, em suma, o propósito da educação. A educação do Estado, o papel do Estado na educação. O papel do Estado na educação todos sabem. O Estado não dá educação porque ele é bonzinho para nós. Ele dá educação porque... Mas me diga uma coisa. Mas na nossa Constituição Federal está dizendo que saúde, segurança, transporte, educação, dever do Estado. Que dever é esse? Sim, é isso. Ele dá não porque é um dever essencial, mas porque é natural que o Estado ele tenha que atender essa demanda. Não é porque ele é bonzinho. Ele tem, tá escrito, mas é uma lei natural. O Estado que não se desenvolve, ele acaba caindo colapsando, porque ele tem que desenvolver todas as áreas, ainda mais no momento em que a tecnologia avança a cada dia. Então, veja, o Estado deve fornecer, ou deveria, uma educação com um fim em si mesmo, e não apenas um fim mercadológico, mas também para o desenvolvimento da nação, um fim em si mesmo, obviamente que ele atende o desenvolvimento da nação e da sociedade. O Estado não dispõe de educação porque é bonzinho, mas por necessidade ao desenvolvimento da sociedade. O oposto também é verdadeiro. Então, se ele não traz uma educação que deveria, como deveria ocorrer, de qualidade, então o oposto é verdadeiro. Vai naquele propósito que eu falei. A educação como meio de revolução marxista. E aí a gente entra no outro dilema. Outro dilema para... Mas dá um pouquinho, um minuto só, enquanto a Dejane fala, porque senão a gente vai direto e fica complicado para cada um de nós falarmos. Então, tenho cuidado de falar mais 2, 3 minutos para que não leve direto. Nosso tempo é curto, só temos, eu acho, mais 40, 50 minutos. Já, o que você achou sobre essa concepção de Samuel, no que ele fala em relação ao marxismo, não falou do leninismo, né? E outras propostas nazistas para a educação. Mas o que você achou desse contexto de Samuel, nosso colega? Olha, em primeiro lugar, eu vou falar o que está escrito na Constituição. E eu sou uma pessoa bem legalista, né? Obviamente, até pelo meio que eu trabalho, é a profissão que exerço. Sim. O Estado, ele fornece a educação, ele dá a educação e dá acesso à educação, porque está previsto na Constituição, como um direito social. Ou seja, é um direito de todos, é um direito social, é uma base da sociedade. Há uma necessidade de se educar, com certeza. Então, assim, não é... Aí o Samuel fala, não é porque ele é bonzinho. Não é porque ele é bonzinho, é verdade. É porque é um direito do cidadão ter a educação que está prevista, né, em Constituição, em lei maior do país, não é nem do Estado, é do país, né, para que ele forneça a educação. E, principalmente, a educação de qualidade. Tanto é que ele simplesmente faz o concurso, são pessoas, quem fornece a educação para o país não é qualquer pessoa, nem qualquer professor. É aquele que passou em concurso público, é aquele que é dotado também de conhecimento. Existem até promoções dentro do próprio universo, né, público, do conjunto público, do servidorismo, de estar oferecendo mestrado, doutorado. Nós temos excelentes professores, eu entendo até com profissionais capacitados e esforçados para fornecer uma excelente educação de qualidade. Eu digo isso porque eu também estudei escola pública. Agora, se o caminho a qual a educação está percorrendo, ela está se desvirtuando do original, da finalidade primordial dela, então está acontecendo alguma coisa. Não só na questão do Estado, porque hoje o professor reclama que ele é mal pago, e de fato também eu reconheço, né, a falta de um bom salário, né, esse não reconhecimento ao professor através de um bom salário, isso também pode estar afetando a educação. Mas também afeta a educação, a sociedade, que por exemplo, para cada criança ganha R$650, e de 0 a 8 anos mais 150, e se passar de 8 anos a 18, mais 50. Então, o filho hoje é um produto,
né? Se você for ver, ele custa, você pode ganhar até R$1.000 se você tiver um filho, né? Tiver 2, você ganha um pouquinho mais. Então, assim, não é só culpa do Estado, é culpa também de uma sociedade que não sabe também se autoeducar, porque, como eu falei aqui, a educação ela não vem só da escola, ela vem de outros meios, e a família é o primeiro meio, a sociedade, movimentos, organizações, a escola é um dos meios. Então, eu acho... Agora, quanto à questão marxista, eu vou evitar falar, porque vocês têm uma tendência, né, um caminho, eu vou... Mas, Dejane, só falar aqui uma coisa, é o seguinte, pegar aí o gancho da Dejane, veja só, Dejane, eu não sei se você alcançou essa época, eu não sei também se Samuel... Eu não vou cansar, mas eu vocês... falar. Quando eu falei professor e professora, veja só, na minha época, hoje tem a escola particular, que você coloca o aluno, até com reforço, a coisa tem uns cursinhos. Então, a gente puxar lá de trás, reviver a coisa. Olha, nos anos 60 para 70, o que acontecia? Nos anos 60, propriamente dito, tinha um professor que era a figura do professor. Olha só como era o professor. Era um estudante como outro qualquer, estudava primário e tal. Depois chegava no segundo grau, no técnico, que ia até o 9º ano, aí se formava de curso normal. O que era o curso normal? Era um curso que o professor que formava do curso normal, era o curso de um diploma de professor. Então, curso normal, sou professor. Bom, era o 9º ano. Chegou no 9º ano, passou, você poderia falar, eu quero ser professor. E aí você ia ser professor com gosto de ensinar. Eu fiz o curso normal. E as pessoas tinham interesse no final. Aí veio as chamadas bancas para reforço, era como se fosse uma matéria exclusiva. Olha, tem a banca de matemática, em português, eu estava fraco em português, aí eu toquei em português, para ir com a recuperação. Aí era uma educação muito forte. E quando você saía do primário para o ginásio, o que tinha? Tinha entre o meio ali um pequeno vestibular que chamava Admissão. Um livro dessa altura chamado Admissão. Você tinha que comprar, ler peste do livro todo, para fazer uma prova, o professor falou na prova de 5 quesitos. Cara, então você só ia para o ginásio depois que passasse na admissão. Aí o que acontecia? Chegava lá na frente, estava tudo maravilha, você tinha a oportunidade de ingressar numa... Veja só, Samuel, essa é a tua área. Ia para a escola técnica, que poderia fazer, escolhia técnicas comerciais, que era uma matéria que tinha na escola, e nas técnicas comerciais você ia aprender alguma coisa dentro de um trabalho que você pudesse se capacitar. Quando você saia dali, você, poxa, eu sei eletricidade, poxa, eu sei fazer negócio de imóveis, isso é uma coisa. Então, daí, naquela época, surge a Escola Técnica Federal, nos anos 70. 70. Fica no Barbalho hoje, que eu ia. Naquela Escola Técnica Federal, vejam vocês, veja só, né? A pessoa, para ir lá, tinha que fazer um ponto de um vestibular, ali que era um vestibular, entrou ali, o cara é caro. Fazia 3 anos de escola técnica, já se é formado e, pasmem, direto com emprego para o polo petroquímico de Camaçari, que estava se instalando, com altos salários, era técnico. E o engenheiro, praticamente, ia só assinar lá os troços lá, porque quem fazia tudo era o técnico. E aquela formação era uma formação de excelência, o que nós não temos hoje. Aí eu pergunto a você, Samuel, e também a Dejane, logo em seguida, o que é que está nos faltando? O que é que falta para o Estado? O que é que falta para a nação brasileira revitalizar essas escolas técnicas para que possam efetivamente alavancar o emprego no Brasil? Porque, tendo escola técnica, vamos ter profissionais de excelência. Como os Estados Unidos, por exemplo, faz muito mais a técnica praticamente superior. Por quê? Lá tudo tem que ser na indústria, tem que ser ligeiro, então tem que ser técnico. Então, a figura do técnico, hoje, alavanca muito emprego. O que é que está faltando para o Estado fazer, para a nação fazer? E criar meios para que esses alunos sejam engajados nos seus empregos. Olha só, o problema não está no professor, o problema não está no aluno, o problema está na mentalidade revolucionária de quem comanda o sistema. Então, se a gente olhar lá para trás, na filosofia iluminista, os pré-iluministas já procuravam se afastar de Deus. Deus, para eles, era um problema. E aí,
era necessário Aceita o café? era necessário destruir a educação. E aqui eu vou ler aqui. A John Dewey, influenciado por Karl Marx, Piaget, essa gente toda aí, que trouxe essa pedagogia destrutiva, proposital, ele contribuiu para a perda da autoridade do professor em sala de aula. John Dewey, psicólogo suíço, norte-americano, muito influenciado pela filosofia russoniana, que é necessariamente ateísta, anticristã. Aí a Diana Ravitch, nos anos 90, ela então secretária adjunta da educação do governo George Bush, começou a adotar esse sistema, essa pedagogia de John Dewey. E ela foi uma das idealizadoras das medidas neoliberais que causou um grande desastre no sistema educacional norte-americano. E nesse mesmo ano, esse mesmo modelo foi importado para o Brasil e até hoje está aí, sem nenhuma renúncia a nada dele, fazendo tudo o que não se deve fazer na educação. Interessante que a Diana Ravitch, a pronúncia é basicamente essa, ela diz o seguinte: anos depois ela fez o seu meia-culpa. Ela escreveu um livro chamado Vida e Morte do Sistema Escolar Norte-Americano, que ela ajudou a destruir. E ela diz: a educação é muito importante para entregar as variações de mercado e em boas intenções amadoras. Então, tudo é pensado e propositalmente para ser assim. Se você quer escravidar um povo, nada melhor do que você ter em mãos as universidades e a educação. Então, isso é patente nos escritos de todos esses revolucionários. É por isso que a gente tem que entender que a gente está dentro de uma revolução que está varrendo. E aí tem um cara que ele diz assim, vou pegar aqui, o Rousseau ele diz assim, ó, o motivo da educação não é educar, é gerar um processo de transformação social e uma adaptação à sociedade e à cultura, e não uma adaptação à sociedade e à cultura. E todos eles seguem na mesma linha. Ele diz assim, outro cara que diz assim, que ele diz assim, Paulo Freire, né? Ele fala: a sala de aula não é um lugar de ensinar, é um lugar para levar o marxismo. Então, se a gente for pegar esses revolucionários da educação, a gente vai ver toda essa linha e toda essa linha se distanciando, como a pedagogia de Vygotsky e Piaget, se distanciando daquilo que foi tradição, daquilo que foi, daquilo que deu certo, daquilo que formou uma sociedade civilizada e livre e democrática, que foi a sociedade ocidental. Então, você vê essa leva de revolucionários, isso só no Ocidente. Por que eles não fazem lá no Oriente? Só no Ocidente que eles vão levando para essa revolução, com fim, obviamente, totalitário. E a Hannah Arendt, em contraposição a esses caras, ela diz o seguinte: o objetivo de uma educação totalitária não é incutir convicções, mas a capacidade de destruí-la. E aí, se você colocar isso na prática, você vê pessoas inseguras para tomar decisões muito fáceis, muito simples. Às vezes, uma multiplicaçãozinha de 4 vezes 8, a pessoa tem que ir lá na calculadora, porque ela já não tem mais aquela... Mas não precisa isso, pode chamar aqui uma Ana, claro, falar o 3 por 9, não sei o quê e tal, chamar o Lula, ele vai dizer que deve estar aí agora, porque a pessoa não vai andando hoje. Ô, Samuel, olha, eu entendo que, assim, existem vários fatores, né, que contribuem e até mesmo fazem desmerecer a nossa educação, hoje no Brasil. Aqui no Brasil nós temos pelo menos 7 linhas pedagógicas. E se você me perguntar, Dijane, qual que você entende que é melhor? Eu vou dizer, eu não posso te dizer isso, porque eu não sou pedagoga, eu não sou da área. Né? Então, eu não tenho assim, uma técnica, um conhecimento
que eu possa, de forma assertiva, dizer esta é a melhor linha de educação, linha pedagógica para a educação. Você citou, por exemplo, Paulo Freire, né, que ele defendia o marxismo na escola. Alguma coisa você falou sobre isso aí agora. Paulo Freire já defendia que para a educação os princípios seriam bom senso, humildade, tolerância, respeito e curiosidade. Qual é o mal que há nisso? Aparentemente nenhum. Se você me diz, só um minuto, se você falar assim, isso se aplica a todos os estados, olha, nós temos Nordeste, uma região como o Nordeste que se comporta totalmente diferente do Sudeste e do Norte, ou seja, cada região possa ser que uma linha pedagógica seja diferente. Como eu te disse, eu não posso afirmar que é bom, que é ruim, se eu não sou da área e não tenho, digamos, não sou uma pedagoga para que de forma assertiva possa dizer a linha hoje que o Brasil deve adotar é essa. Ou possa ser que ele possa adotar, como ele geralmente já adota, 7 linhas diferentes. A de Paulo Freire, como você falou, eu já te falei aqui, ela suscita o bom senso, humildade, tolerância, respeito e curiosidade. E se você pegar a linha hoje de educação tradicional, você vai ter lá universalizar o senso, o acesso ao conhecimento. Também não me parece ruim e que, de fato, deve ter aí uma linha como essa, universalizar, que todo o conhecimento chegue a todos. E a democrática, se você for ver, suscita e prega a liberdade e a igualdade, que também não é ruim para alguns casos e algumas regiões, ou até mesmo alguns bairros, por que não separar por bairros? Isso parece importante. Então, dizer que a educação, ela sofre hoje só uma tendência, não me parece assertivo, não me parece o ideal falar dessa forma. Agora, existe sim vários pontos que, digamos assim, não colaboram com a nossa educação, né? A educação escolar, do conhecimento. A família é uma delas. Hoje nós temos famílias totalmente perdidas, desestruturadas, que não sabem nem o que é comportamento, quanto mais educação. Meninas engravidando de 14 anos, 15 anos, né? E mulheres que simplesmente engravidam porque entendem que toda mulher tem que engravidar. E isso vai aumentando uma sociedade, um número de cidadãos que no final de contas ele não tem nem sequer uma orientação, quanto mais uma educação. E aí jogar toda a culpa para o Estado também não me parece o ideal. Então, eu ainda defendo a linha de que todos nós somos culpados. Eu defendo essa linha. Todo mundo tem seu poder, seu acesso de culpa, sua parcela de culpa. Fica só um minuto aqui, Samuel, para passar aqui para Selma Marinar. Selma, ela queria participar da nossa live, mas Selma, vai me desculpando aqui em nome de todos, que pelo Instagram só pode no máximo 3 participantes. Tá? Na próxima live, inclusive, sugira um assunto que com toda certeza será um prazer lhe atender, que você participe sempre, tanto você quanto outros participantes que queiram debater algum assunto que seja realmente de interesse de todos. Tá certo? Vai aqui agora para a Samuel também, para a Jane, que ele começou a falar justamente da educação, sobre o marxismo e tal. Então, e você falou os conceitos, 3 conceitos de educação, Samuel, eu te pergunto o seguinte, temos 3 etapas na educação, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? E logo em seguida tem o seguinte, quem criou os 3 momentos pedagógicos? Tá? Tem Paulo Freire, a partir de 1987, anos 90. Aí é o seguinte, qual foi a pedagogia criada por Paulo Freire? Tá? Então, Paulo Freire, quais são os conceitos que Paulo Freire, na realidade, criou? E veja em relação ao conceito dele e ao conceito da educação propriamente dita pelo Estado. Quer dizer, Paulo Freire criou os momentos de aprendizagem. Primeiro, problematização inicial. O Estado cria, pela Constituição da Federação, o pleno desenvolvimento da pessoa. Enquanto o Estado quer o pleno desenvolvimento da pessoa, Paulo Freire bota um dedo que quer problematização inicial. Paulo Freire, no segundo momento, diz que o conceito dele é a organização do conhecimento. O Estado diz o preparo para o exercício da cidadania, que é diferente da organização do conhecimento. Tá? Aí
Paulo Freire diz, terceiro, aplicação do conhecimento. O Estado diz, a qualificação para o trabalho. Então, veja a diferença do Estado de direito que quer dar uma educação de paz ao aluno e a educação que é incutida nos métodos de Paulo Coelho, que é totalmente uma educação liberta e dá total liberdade ao aluno e que não coloca o aluno em sintonia com o professor. Daí o que acontece? Essa liberdade vai chegar mais na frente, quando eles entram em formação pedagógica, para instaurar dentro da faculdade, dentro dos seus ginásios, uma educação totalmente voltada aos ensinamentos de Paulo Freire e uma educação totalmente voltada para uma política levada justamente para o lado da esquerda, do comunismo exacerbado, o que está acontecendo na realidade dentro do Brasil. Então, Samuel, qual é o seu conceito? O que é que você pensa sobre isso? E também a doutora Dejane. A questão não é muito simples. Então, assim, a gente não pode discutir educação dentro do que está acontecendo. Os resultados estão aí. Então, a gente tem que entender, tem que olhar para os resultados, que são resultados inimagináveis, inconcebíveis, que deixa qualquer um perplexo, né? Aqui a educação já não é mais um problema de educação, e sim de página policial. Então, se a gente não olhar onde é que erramos, erramos lá atrás, em 1990. Tá? Em 2002, foi apresentado pela ONU, pela Unesco, que todas as nações elas deveriam adotar o construtivismo. As pedagogas finlandesas acataram o construtivismo, mas só iam aplicar em 2004. Quando eles observaram o resultado do PISA, em 2003, eles olharam que eles tinham a melhor educação mundial. No ranking, eles estavam em primeiro lugar. Aí eles falaram, não, estou fora disso aí. Então, veja, se a Finlândia não adotou, porque eles tinham uma educação muito boa, para que entrar nessa barca furada? Que os outros que entraram estão caindo. Então, a Argentina adotou, está lá embaixo. O Brasil adotou sem reservas, está lá embaixo. E como é que a gente faz isso? A gente tem que voltar para fazer o que é certo, o que deu certo. Então, o revolucionário, a marca do revolucionário está dando certo? Vamos mudar para causar a revolução. E aí eu vou ler coisa que sintetiza tudo que eu estou falando. Eu vou ler aqui uma coisa que sintetiza tudo que eu estou falando. Eu peço, venha aí, a doutora Dejane, para ler isso aqui. Essa questão aqui que é importantíssima para a gente entender. Karl Koch, né, ele disse o seguinte: devemos abolir Karl Koch e Gramsci, devemos abolir todas as formas de ciência burguesa, abolir a filosofia, abolir a teologia, a sociologia, o direito, a ética, a religião, a família, pois são construções burguesas. E então se chegará ao comunismo. E não haverá necessidade disso, das ciências, nem mesmo da ética, pois será eliminada como forma de consciência. Aí Karl Koch, ele vai e diz: abolir a filosofia não significa simplesmente desprezá-la, descartá-la como uma ilusão, mas por meio de uma crítica revolucionária e prática da sociedade, cuja filosofia existente habitava numa consciência mistificada. Então, está muito claro e óbvio que esse desastre que está na educação e contamina e adoece toda a sociedade é um plano proposital de dominação. Se antes era pelas correntes, pelo chicote, agora é pela psicologia e pela pedagogia. É isso. Não tem outra conversa. Nós erramos quando elegemos Fernando Henrique Cardoso, né, aquele psicopata, para governar o Brasil e dizer que o aluno, mesmo não preparado, ele deveria passar de qualquer jeito, porque o Estado não é obrigado a ficar sustentando aluno burro dentro da sala de aula, não. E aí empurrava o aluno
né, de qualquer jeito, de qualquer forma. Ele não tinha mais... Passou, não passou, problema seu, vai estudar em casa. E a verdade é essa. E você pegar e falar, porque a ONU indicava construtivismo lá na Alemanha. Bom, se você não pode comparar o nível do Brasil, né, com o nível de países europeus, em termos de educação. O que é que a linha pedagógica construtivista prega? O que o aluno seja capaz de ter, né, o seu próprio conhecimento, seu autoconhecimento, construir o seu conhecimento. Um aluno hoje do Brasil, realmente, ele não tem essa capacidade. Até porque a escola, ela talvez não tenha a estrutura, a escola pública não tenha aquela estrutura necessária. Mas lembrando que o Brasil não é formado só de escola pública, né? Ele é formado também por escolas particulares, de todos os níveis. E, lamentavelmente, também nós temos hoje as nossas faculdades, né, públicas, que talvez sejam grandes referências, a UFBA. Quem não enche a boca para dizer que estudou na UFBA? Quem não enche a boca para dizer que estudou na USP, Unesp, aqui na Bahia, a nossa estadual, né? Então, assim, hoje a nossa escola pública, ela é praticamente direcionada para aquelas pessoas que vieram de boas escolas e geralmente alunos ricos, que estudaram no Paulo Vieira e outros tantos colégios bons aqui, né? Não só daqui da Bahia, mas, enfim, no Brasil em geral, né? Então, assim, a nossa escola, a nossa faculdade boa, o nosso ensino bom, ele está limitado, porque a nossa escola pública, de fato, não dá um bom conhecimento, isso é um fato, e não é porque o professor não quer. Volto a dizer, é um conjunto, não tenho como analisar hoje a educação baiana e brasileira. Não vou tatear o baiano, que parece que eu estou querendo, né? Mas é porque eu estou na Bahia, aí eu falo muito Bahia, e quero que meu estado desenvolvendo. Né? Mas eu não vou culpar somente, né, uma parcela, uma causa. Temos várias causas. E uma das principais causas se chama povo. Povo que não sabe votar, ele padece. A verdade é essa. Quem não sabe escolher, padece na saúde, na educação. Na educação é só um fator, mas temos saúde, educação, lazer, cultura e tanto mais. O próprio voto, ele decorre de uma educação. Então, se você não tem uma educação ou uma educação deficiente, o voto, obviamente, vai ser errado. Então, assim, se a gente não tratar do problema na sua, que a origem é uma doutrinação revolucionária, para a causa revolucionária, e não para um fim em si mesmo, a educação com um fim em si mesmo, é para um meio revolucionário, e não é por acaso que todos eles caminham nessa mesma direção. E qual é o ponto em comum neles, nesses players que dirigem a educação, a ONU, a Unesco, etc.? É o ateísmo, é um distanciamento daquilo de Deus. Ou seja, se o conhecimento, ele necessariamente eleva o homem a Deus, e aí um grande exemplo disso é o Augusto Cury, doutor Augusto Cury, um cara muito estudioso, um dos maiores nomes da neurociência, e ateu. Foi justamente na curiosidade de buscar a entender o pensamento que ele descobriu o Deus Jesus, Filho de Jesus. Então, veja, o conhecimento, ele eleva o homem a Deus, assim como a ignorância o afasta de Deus. Então, se nós temos toda sorte de barbárie no mundo e na sociedade, é justamente por causa desse afastamento, esse descolar de Deus e das ideias de Deus. Então, não é o meio de campo que está errado. Está errado na sua origem. Eles destruíram aquilo que dava certo e botaram uma coisa que só dá errado. Mas dá errado para a gente, para a sociedade. Para eles está ótimo. Ô, Samuel, se eu só responder aqui, temos aqui uma pergunta aqui de Haroldo Alex, que diz o seguinte: precisamos também de princípios sobre Deus na educação. Foram os padres que introduziram a ciência. Sim, Haroldo, realmente, os padres, os jesuítas, naquela época do descobrimento, eles que chegaram no Brasil para catequizar os índios e levar essa educação. Né? Muitos anos depois, eles foram colocados para fora e o Estado quis assumir, o Estado daquela ocasião, quis assumir a educação. Tá? E deu no que deu. Então, a coisa vai chegando e os princípios, os valores, vai se generalizando
as coisas vão tomando um rumo totalmente diferenciado. Você vê que tem escolas que têm uma didática diferente de outra, né? E outra tem um ensinamento totalmente contrário. Então, isso faz parte da educação. É aquela coisa. Nós temos hoje, olha só, vocês têm uma ideia, o Samuel, ele vai falar sobre esse assunto, é o seguinte, Samuel, olha só, nós estamos no Brasil ocupando a 53º lugar em educação, certo? Geral, entre os 65 países avaliados pelo PISA. Entre os 65, nós temos 53º, lá no finalzinho, quer dizer, nós somos internacionalmente quase sem analfabetos, em outras palavras. Aí vem, fica na frente, no final, e diz o seguinte, que a Bahia ficou em penúltimo lugar, e todo mundo sabe disso, na novidade, né, na pesquisa que mede a conclusão do ensino superior. Tá? A Bahia tirou nota 0 na educação pública à distância, doce EAD, segundo a Fundação Getúlio Vargas. A Bahia ocupa o 24º lugar em educação no Brasil. Olha, que a educação da Bahia, que é um dos estados que é governado justamente por uma política de esquerda, nós estamos sempre na cultura em penúltimo lugar. Por quê? Porque não interessa aos políticos terem eleitores, terem cidadãos que tenham cultura. Eles têm que ter pessoas analfabetas, semi-analfabetas, que estejam sempre com o prato na mão, pedindo comida. Justamente igual o nazismo. Igual a gente esperou uma galinha, jogou fora, botou um milho, a galinha veio comer na mão dele de novo. Ele quer isso com o povo. Ele quer propaganda igual o nazismo. Diz o José Goebbels que dizia que aquela narrativa, e levando todo o pessoal judeu para toda aquela tragédia que existiu no mundo. Então, o que nós estamos tendo no momento é tipo uma contracultura perigosíssima, porque não estão dando oportunidade aos professores de bem lecionarem, só estão dando oportunidade aos professores que têm uma ideologia da qual o Estado quer. Isso é muito difícil. Ora, atualmente fala em homeschooling. Homeschooling quer dizer, está mais fácil você pegar teu filho, eu sou a favor da homeschooling. Você vai pegar teu filho e está em casa. Depois jogar ele lá, preparado. Tem muita gente que é contra. Não, prefiro o EAD, porque EAD a gente vai à escola distante. Mas muitos que fazem EAD, malmente vai pegar uma tela de computador, botar o fone no ouvido para ficar estudando. É mais fácil estar estudando aqui no computador com um copo de cerveja, de uísque, de cachaça. O que vai aprender? Então, hoje, nós estamos amargando uma educação do Brasil que é de responsabilidade 100% exclusivamente do Estado, da nação. Porque a educação, volto a falar, é dever do Estado, está na Constituição Federal. E nós, brasileiros, estamos nos acovardando. Nós estamos sem coragem de lutar, de brigar sobre uma educação, sobre os nossos direitos, sobre os alicerces que nos dão direito para a Constituição Federal. Samuel, certo. Depois do doutor Elijane. Os dados só revelam que o plano deles está indo muito bem, obrigado. Está dando certo. Tá? A sociedade é vítima. Eu não gosto do vitimismo, mas a sociedade, tanto professores, pais e alunos, são vítimas desse sistema voraz. E aí eu não preciso entrar em detalhes que vocês sabem. Então, veja bem, o professor Luiz de Piaggi, primeiro, uma coisa que é contraditória, a educação obrigatória. Ora, filosoficamente, ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Então, como é que a educação pode ser obrigatória? E juridicamente, aí a doutora pode até ajudar, é contraproducente. Por quê? Porque o Estado, num Estado democrático de direito, não pode lhe obrigar a você fazer aquilo que você não quer fazer. Ele pode até te proibir, mas não pode te obrigar a fazer aquilo que você não queira. Esse é no Estado democrático de direito. Mas, será que temos ainda esse Estado democrático de direito? Então, ninguém pode aprender aquilo que não quer aprender. Então, veja, o professor Luiz de Piaggi, Pierre de Piaggi, ele diz: nascemos com uma folha de papel em branco.
e podemos ser o que quisermos ser. Ninguém nasce matemático, físico, poeta, músico, etc. Nós nascemos tudo. E a vida, entre parênteses, o sistema educacional brasileiro vai tirando tudo. A escola deveria fazer exatamente o contrário. Então, a escola está cumprindo um papel, como diz o John Taylor Gatto, arma de destruição em massa. As pessoas não sabem mais, e aí o professor e pesquisador da USP denunciou isso em 2013, Vitor Henrique Paro. Ele disse, estamos formando 60% de analfabetos funcionais. Aí depois, 2008, Olavo de Carvalho, 2016, Olavo de Carvalho deu uma palestra no MIT Harvard. E ele disse, atendendo a questão da educação, ele disse, as universidades brasileiras estão formando cerca de 80% de analfabetos funcionais. Vou dar só um minuto para responder a esse camarada aqui. Escuta só, é o G. Sabino, eu acho. Ele diz o seguinte, esse povo sem noção, o governo passado não gostava de professor de educação. Olha, ao contrário, meu amigo. Se você quer saber, o governo anterior, ele em 2020, colocou no Brasil a Escola Cívico-Militar, que é sucesso nacional. E o governo da esquerda, ele retirou isso, porque o pessoal confunde a Escola Cívico-Militar com a Escola Militar. Eu vou dizer uma coisa, olha, a Escola Militar, ela foi criada em 1889, a militar, pelo Barão Homem de Melo, que foi nomeado professor. A Escola Cívico-Militar foi criada em 2020 no governo de Bolsonaro, que você acabou dizendo que ele não gostava da educação. Ao contrário, Bolsonaro gosta da educação, é exemplo em todo o país e no mundo como um grande presidente, um idealista nacional que respeita pátria, família, religião e a própria educação. Então, com todo respeito, meu amigo, a sua concepção está totalmente errada. Continue, Samuel. Totalmente equivocada, porque se você buscar, pesquisar na sociedade, na periferia, as famílias querem sim colocar seus filhos nos colégios das polícias militares. Só que não tem vaga para todo mundo. Então, muitos não são contemplados, mas a família quer. Tá? E aí eu tenho uma experiência de uma escola pré-militar, que não é escola militar, é uma escola pré-militar, em que ali tem pessoas que dão testemunho de que a vida de seus filhos mudaram. Uma escola pré-militar, um projeto embrionário. Tá? Mas aí o professor Olavo de Carvalho, lá no MIT Harvard, numa palestra sobre educação, ele falou, as escolas brasileiras e universidades estão formando 80% de analfabetos funcionais. Aí uma pessoa estava na plateia, foi questioná-lo e dizer qual era a fonte, porque ela tinha pesquisado e encontrou 90% de analfabetos funcionais. Só que ela não percebeu que ela endossou o que o professor Olavo de Carvalho tinha falado. E ela não percebeu que ela endossou. Então, todo mundo riu, ela não entendeu. Então, não dava... Ela mesma era uma prova do analfabetismo funcional. E, enfim, então é isso. A escola, ela está cumprindo, o sistema educacional brasileiro está cumprindo o seu papel de militante marxista. Pessoal, não é brincadeira isso. Eu estou falando isso com muita seriedade. A partir de 1990, entramos nessa toada, mas isso já vem o século XVIII, ele foi inundado com essa filosofia marxista, inclusive até nas igrejas. Então, veja, o que é que eles querem? Eles querem afastar o homem de Deus, da sua crença. Eles querem colocar uma mordaça. Você não pode pensar que existe um Deus. E eu não estou defendendo aqui uma religião ou outra. Eu estou defendendo aquela liberdade de transcender. E aí, qual é a confusão que eles colocam? Isso aí vem lá de Baruch Spinoza. É o imanetismo. Deus é tudo e está em todos. E aí eles prometem o paraíso. Então, vamos destruir a sociedade, porque elas, no caos, ela vai atingir a perfeição. Isso é Hegel. E toda essa canalhada de gente, de intelectuais, marxistas, são todos eles inimigos de Deus, da família. Tá? E aí
tem um pensador que ele diz assim, olha, é preciso aniquilar todas as formas de influência de valores. E aí ele diz, e quem transmite esses valores? A família. Então, a gente tem que começar a trazer a família, tudo é estratégico, tá? Trazer a família para participar, porque aí a gente vai também doutrinando eles. É isso, pessoal. Não tem outra coisa. Dejane, Senhores, fala, e o nosso tempo, como é que está, Dejane? estamos já avançados. Se deixar Samuel falar, ele se empolga demais. Estamos chegando ao fim da nossa live. Como disse logo no início, é um tema muito complexo, né? Porque se for abordar, a Samuel já levou até para a religião. Se formos abordar todos esses fatores, né? Isso aqui vai para mais de uma semana falando e não vamos chegar a conclusão nenhuma, porque eu já vi aqui que cada um tem seu pensamento. Somos 3 e cada um tem sua ideia. Né? Eu não vou levar a educação nem para a direita nem para a esquerda, mas eu entendo, volto a dizer, entendo que todo mundo tem sua parcela de culpa, mas que é preciso melhorar, sim, é preciso investir mais, sim, é preciso reconhecer e melhorar o professorado, sim, é preciso, e eu desejo, né, eu já formei, graças a Deus, já estou chegando ao final da segunda graduação, mas eu desejo que todo mundo tenha a oportunidade de estudar. E não concordo com o Samuel quando ele diz que ninguém é obrigado a se educar, vai quem quer. Eu acredito que não, neste ponto é igual voto. Então eu devia fazer como voto, porque eu sou obrigada a ir votar, se eu não quero votar. Então eu sou obrigada, porque eu tenho um dever, se aqui no Brasil o voto ainda é obrigatório. Nós temos outros países que o voto não é obrigatório e o cidadão ele tem assim uma vontade imensa de ir votar porque ele reconhece a importância do voto. Se eu aplicar essa liberdade aqui no Brasil, vai todo mundo para a praia de domingo, que ninguém vai perder tempo indo para a urna, pegando fila para votar. Então, infelizmente, é cultura. É uma necessidade de se educar, é um direito do cidadão, é um direito social, é um dever do Estado promover a educação, sim, e é dever do aluno ir para a escola, porque, infelizmente, Me dá só um precisa... minuto, por favor. Me dá só um minuto. Me dá só um minuto, Samuel. Ô, senhora Sandra Sanches, primeiro a senhora coloca algumas críticas e coloca assim, olha a cor, machos, racistas, machistas, arrogantes. Olha aí, somos nós que somos misóginos, somos tudo isso. Olha a senhora, olha a cor. Olha, o meu amigo companheiro aqui é moreno, a senhora está com ato de racismo, perguntando, olha a cor. Isso está gravado. A senhora pode receber uma ação judicial sobre isso. Lógico que nós não vamos fazer isso, porque nós somos educados. Nós entendemos que a senhora realmente não tem um mínimo de educação para só dizer, olha a cor, macho, racista, machista. Olha o que aconteceu no jornal outro dia, inclusive essa semana, com a influência, que deu um marketing para a gente, e foi obrigada a pagar 60 mil reais. A senhora tem que ter cuidado com suas falas, porque nós estamos falando aqui de educação. E eu creio que deve ter sido uma boa aula para a senhora, já que a senhora acha que não tem o que nós estamos debatendo aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos aceitar suas críticas, né, de racismo, inclusive, com muito amor, como diz vocês, né? Paz e amor. Mesmo porque nós não temos nenhum interesse de ferir ninguém. Somos pessoas de bem, pessoas que temos humildade moral, de caráter, pessoas que estudamos, né? E que estamos aqui tentando levar conhecimento para algumas pessoas que não conhecem. Bem como a senhora, que deve ser muito ignorante. Desculpe a todos vocês que estão assistindo. Mas chamar o colega nosso, olha a cor dele, macho racista, isso é racismo. E a senhora disse que nós somos bolsonaristas doentes. Vamos aceitar a sua crítica, parabéns, a senhora está de parabéns, nosso amigo. Já vai ver o nosso tempo. Olha, já estamos esgotando o tempo. Infelizmente, eu não consigo ler aqui os comentários, né? Realmente eu não consigo ler nem ver aqui os comentários. Eu vejo passando muito rapidamente. Mas, enfim, vamos encerrar aqui. Eu já fiz minhas considerações finais. Vou pedir que vocês façam as considerações finais de vocês, para que a gente possa, aqui, né, na próxima semana, estarmos bem. Jane, Samuel, 2 minutos para vocês, suas considerações. Considerações finais. Eu não falei que deve obrigar a criança a estudar. Eu falei que ninguém... Você falou o contrário.
Eu falei que você falou o contrário. Que ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Então, você entende que não é obrigatório ir à escola, foi isso que você disse. Educação obrigatória é um contrassenso, porque ninguém aprende aquilo que não quer aprender. Esse é o ponto. Mas vamos lá. A educação revolucionária, ela começa com o pai, que é o Jacques Rousseau. E ele diz, é preciso bloquear os meios que transmitem valores. E esse meio é a família. Uma coisa interessante que nos meus tempos de boys and girls, né? Garotos, enfim, aí eu ouvi aquela frase, eu era roqueiro e fã dos Titãs, etc. E aí eu via a música do Arnaldo Antunes, a televisão me deixou burro, muito burro demais. Oh, oh. Aí eu ficava, meu Deus, que é isso? Não estou entendendo nada. A televisão instrui, informa, orienta, e aí eu não entendi. Passado o tempo, eu entendi, sim, a televisão emburrece. Ela foi feita para emburrecer. É um instrumento ótimo, claro, sem dúvida, mas ela é usada como objeto de manipulação de massa. E hoje, quem diz isso não sou eu, é o homem que ensinou mais de 100 mil alunos, corrigindo as distorções do sistema, que o sistema educacional proibiu. Ele diz, hoje é o celular, o smartphone, que está emburrecendo as crianças. E muitas delas são diagnosticadas com TDAH. TDAH, alguma coisa assim. Vocês sabem o que é. Então, o que acontece? Depois, o médico, antes de morrer, 3 meses antes de morrer, ele declarou, essa doença não existe. Eu inventei para ganhar dinheiro. E ele declarou. E as crianças que foram diagnosticadas erroneamente com TDAH, elas foram reavaliadas e os médicos do Hospital das Clínicas de São Paulo concluíram que eram apenas crianças mal educadas. E aí, hiperativa, vou mandar para tratamento, tome-lhe tratamento, tome-lhe remédio. O médico ganhou muito dinheiro, ficou rico, mas antes de morrer, ele abriu a boca. Enfim, é isso. Se a gente não entender que o sistema que funcionava, esse sistema ele ia ser atualizado no seu momento devido e não um processo de destruição e colocar uma coisa ateísta. Não é, e não estou levando para o lado da religião. Eu estou dizendo que Deus, eu olho Deus como um componente teológico e não como um ser... Então, quais são as suas considerações? Estamos sem tempo. Então é isso. Eu concluo, para concluir, não dá para discutir educação sem ler esse livro aqui e esse autor aqui, o Martin Adler, que fez um esforço tremendo e tentou implantar essa educação clássica. Infelizmente, o sistema não quer. Eles querem o totalitarismo. Que Deus abençoe todos vocês. Pessoal, estamos finalizando mais uma live. Estamos agradecendo aqui a todos vocês que participaram, tá certo? E próximo domingo iremos procurar um assunto, talvez continuaremos com a educação, ou um assunto também como esse, mais abrangente, polêmico tanto quanto este. Peço a vocês que muito obrigado por tudo e abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, meu amigo. Até Nogueira, a próxima, se Deus quiser. Gabriela, até a próxima. Beijando a você. Tchau. Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Samuel, pela participação. Agradeço a todos. Agradeço a Jonilson mais uma vez por abrir esse canal, o seu canal de Instagram, para estarmos aqui debatendo sobre esses assuntos. Agradeço aos participantes e as perguntas. E, se possível, se vocês quiserem, manda aí para o e-mail, uma mensagem para o canal de Jonilson. Ele pode continuar conversando com vocês. Grande beijo para todos. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, abraço a todo mundo.